Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos, a paz do Senhor a todos que estiver ouvindo ou aonde este vídeo chegar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos e com os ouvintes um versículo que se encontra no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 43, no seu versículo 2, nos fala muito forte ao nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que nos diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. O mais incrível, o mais lindo de tudo isso, é que Deus vai falar em Números, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós precisamos ter no coração, na mente, e saber que quando Deus fala, Deus cumpre. Deus não é igual ao homem que fala e muitas vezes não consegue cumprir, e às vezes nem é porque não queira cumprir. É que às vezes as possibilidades se esgotam e nós não conseguimos cumprir com aquilo que nós falamos. Mas quando se trata de Deus, Jó capítulo 42, no seu versículo 2, Jó vai chegar numa conclusão e vai dizer com suas próprias palavras: eu bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus conselhos ou nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então nós precisamos ter em mente que quando Deus fala que quando passares pelas águas, eu estarei contigo, está falando sobre águas turbulentas da nossa vida. Ele estará conosco na nossa luta do dia a dia, ele estará conosco nas tribulações, nas enfermidades, porque ninguém está isento. Não pensa porque nós servimos a Deus, porque nós temos Jesus no coração, e você também tem Jesus, que você está livre, está isento, me perdoe, que você está livre, você está isento de problemas. Não, Jesus não veio para isso, não. O que ele prometeu, ele cumpriu, ele está cumprindo e irá cumprir com toda certeza. Quando Deus diz que quando passares pelas águas estarei contigo e quando pelos rios eles não te submergirão, é porque você não vai morrer. Ninguém morre, até porque crente não morre. E quando eu falo crente, eu não estou falando de religião. Eu estou falando aquele que crê em Deus, que crê em Jesus, que crê no Espírito Santo e que faz a vontade dele. Sem placas de igreja. Não estou falando de placas de igreja. Eu estou falando do Evangelho de Cristo, aquele que salva, aquele que cura, aquele que transforma. Então a promessa dele é quando nós passarmos por dificuldade, ele estará conosco. Mas quando passarmos por alegrias e momentos felizes, que nós também venhamos chamá-lo para estar conosco. Porque muitas vezes, meus irmãos e amigos, nós lembramos de Deus, nós buscamos a Deus quando as coisas estão ruins para o nosso lado. E isso é fato, isso é notório quase em todo ser humano. Se nós não tomarmos cuidado, nós não convidamos Jesus para a festa. Nós não convidamos Jesus quando nós estamos muito felizes. Não. Nós convidamos Jesus, nós queremos, nós rogamos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, quando tudo vai mal, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos à beira da morte, quando tudo está ruim, estamos desempregados, não há alimento em nosso armário, aí nós começamos a clamar a Deus e querer buscá-lo. Mas Deus está dizendo, não se preocupe, eu estarei contigo. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. E chama alguma arderá em ti. Nós temos exemplos dentro da Bíblia de homens que foram lançados na fornalha ardente e não se queimaram. E diz a palavra de Deus que nem o cheiro da fumaça pegou na sua roupa. Nenhum fio de seu cabelo foi queimado, o seu chapéu não foi queimado, a sua roupa não foi queimada. Por quê? Porque o quarto homem estava dentro da fornalha. Então o que Deus promete, ele cumpre. Quando nós vamos para o Novo Testamento, aí nós vimos Jesus falando em Mateus 28, no versículo 20, na parte B, que ele vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Os seus discípulos estavam preocupados,
Porque o mestre estava dizendo que iria partir e realmente Jesus vai ser crucificado. E como foi crucificado, Jesus foi sepultado, só que ao terceiro dia ele ressuscita. E ele fica por 40 dias andando ou aparecendo para alguns. Paulo vai dizer mais para frente, que em Atos vai dizer mais para frente, que Jesus apareceu para alguns. Então nós temos dentro da Bíblia 12 aparições de Jesus enquanto ele estava ressurreto, enquanto ele ressuscitou, antes de ser assunto ao céu. Ele apareceu para muitos, Paulo vai dizer. Então, eles estavam preocupados. Jesus falou: olha, não se preocupe, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas Jesus precisava subir. Jesus precisava ir para o Pai. Assim como ele veio, ele precisava voltar. E voltará para nos buscar. Isso você não pode esquecer. Mas quando Jesus vai subir ao Pai, ou antes um pouco dele ir para o Pai, os seus discípulos reunidos, preocupados, e Jesus começa a discursar: não se turbe o vosso coração, ou dizendo que o seu coração não se turbe, não fique preocupado. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Irei para o meu Pai, preparar-vos um lugar, e para o que onde eu estiver, estejais vós também. Aí no versículo 16 do Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16, ele vai dizer que ele rogarei ao Pai para que envie outro Consolador que fique convosco para sempre. Então nós temos Deus no Antigo Testamento dizendo: olha, não se preocupe que eu estarei contigo. Quando passarem pelas águas, quando passarem pelos rios, quando passarem pelo fogo, eu estarei com vocês. Quando Jesus vem, ele diz: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Mas os discípulos estão preocupados porque ele vai subir. Ele está dizendo que ele vai ser morto, que ele vai ser crucificado, que ele vai ser sepultado, e eles não conseguem entender. E Jesus já dizia para ele que seria sepultado e ao terceiro dia ia ressuscitar. Jesus já havia dito para eles, mas eles esqueceram. No momento de dor, no momento das intempéries da vida, nós esquecemos a promessa que Deus fez para nós. Nós temos de cor salteado, todo mundo sabe o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando há alguma contrapartida em nossa vida, nós esquecemos dessa promessa. Nós esquecemos. Então os discípulos esqueceram que Jesus havia falado. Nem tanto é que num sábado eles estavam indo, Maria estava indo preparar o corpo, levando os ungüentos, levando as especiarias, porque era o ritual que eles faziam. Esqueceram da promessa. E quando chega lá, a pedra já estava revolvida, já não estava mais lá. Jesus não precisava remover a pedra, o anjo não precisava. Tá bom? Aquilo ali foi para mostrar para os discípulos. Porque muitos, ou nós, seres humanos, precisamos ver para crer. E Jesus, sabendo disso, retira a pedra, deixa que elas entrem. Quando Maria entrou, viu que não tinha, corre, vai avisar para Pedro e João, eles quase não acreditam, mas correm para ver. Jesus já não estava mais lá, já havia ressuscitado, a pedra já havia sido removida. Então, para eles crerem que Jesus foi ressuscitado. E quando Jesus vai dizer, ele diz que ele vai rogar ao Pai para que envie o Espírito Santo para que esteja conosco. É por isso que hoje nós estamos aqui. É porque o Espírito Santo nos leva a crer na palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. Então ninguém se converte por força. Ninguém vai para a igreja por força. É lógico, meus irmãos, que todo mundo que conhece a Jesus, todo mundo que tem um encontro com Jesus, o desejo dele é ir para a igreja. O que está acontecendo hoje muito em nossos dias é que quem está na igreja quer sair fora da igreja para servir Deus em casa. Então note que houve uma mudança radical nos pensamentos da pessoa e nas atitudes da pessoa. As pessoas vinham do mundo, conheciam Jesus e queriam estar na igreja. Hoje as pessoas que estão na igreja estão querendo servir Jesus em casa, dizendo: eu posso servir Jesus em casa, enquanto que Jesus diz: não.
Vocês precisam ir na igreja. Até porque em Mateus 16, ele vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E você sozinho, eu sozinho, não sou igreja, eu sou templo. Então, o templo do Espírito Santo eu sou sozinho, mas quando eu reúno com os irmãos, eu sou igreja. Então, que nós possamos ir. Eu tenho o Pai, eu tenho o Filho e tenho o Espírito Santo que Deus nos prometeu. Está conosco todos os dias. Quando nós passamos pelas águas, Ele está conosco. Jesus vai dizer: eis que estou convosco todos os dias. Em João 14,16, eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador que estará com vocês todos os dias. E este Consolador não é outro senão o Espírito Santo de Deus. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Que vocês tenham um dia abençoado, uma semana abençoada e que a palavra de Deus possa penetrar e achar guarida no teu coração. Se você gostou do vídeo, se você gostou da palavra, compartilhe, deixa o seu like, deixa o sininho e Deus possa abençoar a tua vida ricamente. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.